Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos ensina por que podemos ter fé. Ontem, com o evangelho de ontem, nós aprendemos o que é a fé. Então, se alguém se pergunta, será que eu tenho fé? E o que é ter fé? Era o evangelho e a homilia de ontem, está no YouTube. Hoje, não é o que é fé. Hoje é por que eu posso ter fé? E a resposta está aqui nesse versículo, quando nós ouvimos dizer assim: ao vê-la, o Senhor Jesus sentiu compaixão para com ela. É por isso que podemos ter fé. Porque ao ver, Jesus se compadece do ser humano. Agora, não é porque Jesus se compadece de mim que as coisas vão acontecer. O milagre, a bênção e a salvação eterna tem a ver com uma correspondência do ser humano. Mas o evangelho de hoje enfatiza sobre tudo isso. Por que ter fé? Por que corresponder a esse Jesus? Será que não é perigoso? Será que não é um risco? Será que eu não vou dar com os burros na água? Né? Podemos ter fé porque o Senhor vê e se compadece. E a compaixão de Jesus, no milagre que acontece hoje, tem uma finalidade aqui, diz assim: o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. O rapazinho aqui do evangelho que estava morto, ele pertencia, vamos dizer assim, muitas aspas no pertencia aqui, só para valer o argumento. Pertencia à sua mãe, porque filho não pertence à mãe. E muitas mães deveriam entender isso, né? Seu filho não te pertence. É por isso que você está criando um incapaz, um mimado e um irresponsável. Se toda mãe ao nascer a criança já entendesse, não me pertence, né? Pertence a Deus. Eu preciso devolver um hominho para Deus, ou uma mulher para Deus, né? E não um bebê crescido. Pertence à igreja pelo batismo, que é o tema da primeira leitura, né? E precisa aprender a se relacionar com o mundo. Toda mãe, todo pai fosse muito entendedor disso, muita dificuldade que você, pai e mãe, passa hoje, você não passava. Porque muita dificuldade que você passa hoje foi você que plantou. Parece que o filho pertence, né? Parece que o filho é meu. E aí é uma confusão. É porque o ser humano não sabe o que é um ser humano, que ele não sabe educar outro ser humano, né? Então, é porque o ser humano desconhece, às vezes vai no batidão da vida mesmo, a quem pertenço e o que é ser gente, o que é ser cristão, que deseduca tanto, não por falta de amor, mas por falta da sabedoria da vida, né? Por falta de entender o que é o destino da existência da criança que nasceu e que é tão bonita, que me encanta e aquece o coração. Qual é o destino dele diante de Deus? Pai e mãe só ajuda nisso. E não nessas afetações malucas, carentes e projetadas, né? Mas vamos lá. Jesus devolve, diz ali, e devolveu o que tinha acabado de ressuscitar, devolveu a sua mãe. Portanto, ele tem um pertencimento. Ele tem um vínculo. E de algum modo aqui, meus irmãos, nós poderíamos então entender alguma coisa. O Evangelho nos fala de algo que fere o senso comum, a natureza das coisas, né? Um jovem morto, um jovem conduzido por um caixão. Morte combina melhor com velho. Pega a mão para ver quem é velho. É tua cara, serve certinho morrer já. É verdade. Velho, morte, morte, velho, até combina. Né? Encaixa certinho. Agora, jovem e morte, morte e jovem, não é estranho que um jovem morra? Você passa na frente da capela mortuária, tem um velório. Aí você entra para ver, é um jovem. É estranho isso, né? Um jovem sendo conduzido por um caixão, um jovem morto. Portanto, um jovem que está desprogramado na vida. A vida dele foi tocada, condicionada por algo que não é nem muito natural, como, por exemplo, a morte. E aí nós poderíamos pensar aqui, irmãos e irmãs, em tantos caixões que levam a vida humana contra aquilo que é natural, contra aquilo que é do desejo de Deus. E talvez a primeira coisa que se torna um caixão, que nos domina, que nos leva,
que nos despadroniza da existência é o caixão do egoísmo. Quando diz aqui então que Jesus o cura, o ressuscita, né? O levanta e o devolve à mãe. Ou seja, restabelece o vínculo. Honrar pai e mãe. São 10 os mandamentos, os 3 primeiros se referem a Deus. Tem gente que nem aqui consegue viver a vida, nem nos 3 primeiros mandamentos, é uma lástima aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos, dar a Deus o tempo que é de Deus. Aqui você já ia para o inferno. Mas sobrou 7, que tem a ver com o ser humano. E o primeiro, o que liga céu e terra, é o 4, honrar pai e mãe. Dar honra ao pai e à mãe, né? Inclusive tem uma promessa para quem honra pai e mãe. É o único dos mandamentos que tem promessa. Honrar pai e mãe. Portanto, Jesus aqui ressuscita um jovem e o entrega à mãe. Ao 4º mandamento. Honrar pai e mãe. É a cura do egoísmo. Entender que a minha vida não é para mim. A minha vida é em função dos vínculos que Deus estabeleceu para mim. O primeiro, meu pai e minha mãe. Então, filho que faz pai e mãe chorar, filho que faz pai e mãe não dormir à noite, em nome dos seus prazeres, em nome dos seus sonhos, em nome da sua ignorância, em nome da sua birra. E por birra não pensemos as crianças, porque birra de criança é um processo até neurológico da criança se desenvolver. Vamos pensar na birra do adulto mesmo, quanto jovem birrento, que contraria porque quer contrariar, contraria para fazer charminho. Verdade ou não é? Fico pensando aqui, por exemplo, missa de Natal, missa de Ano Novo, missa de Páscoa, né? É uma choradeira. O padre passou, olha assim, aquele monte de mulher chorando. Pode saber, é o filho dela que não veio, ficou em casa gelando cerveja. E que ela pediu com tanto jeitinho, com tanto amor, e falou: filho, pelo menos hoje que é Natal. Que? A senhora que chore. Não mandei chorar, chora porque quer chorar. Eu não gosto dessas coisas. Então tem gente que é um fracasso no começo, no meio e no fim, né? Devolveu à mãe. Aí a primeira leitura que nós ouvimos também nos fala dessa devolução. Nós ouvimos aqui e temos ouvido a carta de São Paulo aos Coríntios. Toda uma grande teologia moral e ao mesmo tempo uma teologia eclesial dos últimos dias todos. Hoje, antes de falar e depois de ontem de ter falado do sacramento da Eucaristia, Paulo ainda continua falando da Eucaristia e falando do batismo. Ele disse assim: irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, é um corpo, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim acontece com Cristo Jesus. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, acredite se quiser, Palmeiras ou Corinthians, até eles, todos nós formamos um único corpo. Todos nós que fomos batizados, formamos um único corpo, recebemos um mesmo Espírito. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Aí ele vai dizer algo, versículo 27, ó. Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Portanto, nós somos o corpo de Cristo, e eu sou o corpo de Cristo à medida em que estou no nós. Então essa história de que eu rezo em casa, essa história que na pandemia se avolumou, não só do eu rezo em casa, como para quem na igreja, a igreja sou eu. Isso é poesia para quem gosta de ficar o dia inteiro atualizando status de WhatsApp, fazendo hashtag. Isso é conversinha de medíocre. Isso não tem embasamento em lugar nenhum. Nós somos o corpo de Cristo, para formarmos um só corpo. E somos à medida em que estamos no corpo. Então eu sou a igreja, sou à medida que estou ligado à igreja. Eu sou o corpo de Cristo, sou à medida que estou no nós, no corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós pertencemos. Portanto, nós devemos algo, a alguém, a alguns, a Deus, à igreja, ao pai e à mãe. Nós não somos para nós. Quem quer viver a vida baseado no que sente e no que sonha, se perde, se afunda e inferniza a vida alheia. Você pode ver, as pessoas
que às vezes a gente olha e causa em nós um suspiro, assim. Você chega a ser suspiro, você fala: ô meu pai. Às vezes eu escuto, né, padre, é pecado, de vez em quando pensar assim: se morresse era um alívio. Eu não quero mal, padre, eu só penso, se morresse eu descansava. É sério. Quem está rindo dá graças a Deus de não entender esse sentimento. Você está ouvindo esse sentimento e falando assim: gente, tem gente que pensa isso. Se isso te é estranho, dá graças a Deus. Porque existem pessoas que, apesar de amar a pessoa, diante de Deus pensa: Senhor, se morresse, ou se fosse embora logo, eu descansava. Quem é que causa no outro esse tipo de sentimento? Quem vive baseado em que sente, no que sonha e no que quer. A pessoa começa a se desviar, causar problema. E quem vive assim não sabe lidar com os próprios problemas, não sabe. Precisa de padre, psiquiatra e de pai, mãe ou alguém para sugar da pessoa. Tudo que ela sozinha não tem, porque ela vive baseada no que sente e no que sonha. E quem vive assim não tem paz, não tem otimismo, não tem resiliência. Quem vive assim não tem sabedoria. Quanto o pai, quanto a mãe, cansado, extenuado, porque se culpa de pensar assim, aí pede assim para Deus: Senhor, me dá uma vida longa, porque se eu morrer, o que vai ser dele? O que vai ser dela? Tudo é eu. Então a primeira leitura nos diz: nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos a uma fé, e não é possível que todo o movimento desse corpo e toda a exigência dessa fé nos agrida, nos pareça uma excentricidade, uma cafonice, uma tortura, um sufocamento. Onde vai parar quem sente a igreja e Jesus Cristo nos sacramentos como uma cafonice, uma breguice e um sufocamento? Onde vai parar essa pessoa? E aí Paulo continua então, falando dos carismas, dos dons e da necessidade do quanto um santifica e completa o outro, quando ele fala dos lugares na igreja e coloca: acaso todos são isso, todos são aquilo? Não, ninguém é completo. E aí ele termina dizendo assim: aspirai, pois, os dons mais elevados. Depois de ter falado aqui do dom do apóstolo, do profeta, do ensino, da cura, do milagre, do governo e das obras de caridade. Paulo ainda vai dizer assim: aspirem coisas mais elevadas do que essa. Qual coisa é mais elevada do que ser profeta, apóstolo, ensinar, governar a igreja, né, a missão de Deus, e fazer obras de misericórdia? Tem algo mais elevado que isso? Tem. É a primeira leitura de amanhã. Enquanto eu tomo minha água para não tossir, fala para quem na sua lado: você não pode perder amanhã. Fala assim: eu não vou dar spoiler não. Você quer, você assiste amanhã. Você não perde série, que eu sei, ué. Mas vamos ficar só com essa ideia aqui hoje. Pertencemos. O egoísta não entende a quem pertence, se fere todas as vezes que precisa dar algo de si a quem pertence. O egoísta, o mimado. E as pessoas têm um equívoco, falam assim: é muito mimado, padre. É uma mimada. Também acho que eu errei. Acho que eu dei muito amor. Meus irmãos, ninguém fica mimado porque recebe muito. Não é isso que faz um mimado espiritual, moral, psíquico, social. Não é isso que faz o mimado. Na Bíblia que você não lê, mas às vezes escuta, meio desatento. Deus Pai não falou para Jesus: tu és o meu filho muito amado, em quem eu coloquei todo o meu prazer? Jesus era mimado? Não, e foi profundamente amado. São José foi profundamente amado por Deus. Deus mandou um anjo, gastou um anjo para falar com ele. São José era mimado? Nossa Senhora era mimada? Então, ser muito amado não torna alguém mimado. O mimado é aquele que sente a hora dele amar como uma violência, como uma injustiça. Então ninguém fica mimado porque é muito amado. Pode amar bastante quem você deve amar. Não ame pouco, ame tudo.
Agora nós precisamos aprender uma coisa e ajudar quem é muito amado a aprender uma coisa. Eu te amo, eu faço tudo e eu não te devo isso. Porque o mimado é aquele que sente tudo que, quando é a vez dele, é uma violência, quando é a vez dele, é uma injustiça. Mas quando é a vez do outro, não é mais do que dever. Você já reparou? Esse é o mimado. Ele não entende que a senhora poderia estar no sofá, descansando. E se ele quiser, ele esquenta o almoço, faz um miojo, come bolacha, pede um lanche. Ele não olha para aquela jantinha, para aquele almoço feito. Entende? Sem ervilha, porque o bebê não come ervilha. Ele não sente nisso uma gratuidade da mãe. Para ele, é dever da mãe. É dever dela. Ele não pensa nem por um segundo, será que minha mãe está menstruada hoje? Está com cólica? Será que ela não queria estar deitada? Ele nunca que ele vai dizer, nossa mãe, obrigado. Que gostoso. Nossa, esse arroz que a senhora faz não tem igual, né? E tem um monte igual. Inclusive da outra tia é mais gostoso, mas não vai falar isso que você vai abrir de novo a depressão na mulher. Você só fala que é o melhor arrozinho, o melhor bifezinho do mundo. Nem passa pela cabeça dele. Porque o mimado é esse que introjetou a vida assim. É seu dever e salvação, me amar, pensar em mim, pensar todas as possibilidades e lembrar que eu não como ervilha. Como assim você esqueceu que eu não como ervilha? Não sabe que eu não como ervilha? Você está começando a criar um mimado. Mas o outro lado, né, o segundo passo do mimado é qual? Se você me pedir para lavar o prato, não me peça para lavar o prato. Então o mimado é aquele que tudo que ele deve ao pai, à mãe, à igreja, à vida, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, é uma injustiça. O mimado é aquele que crê que Deus não está fazendo mais do que a obrigação dele em ter curado ele da Covid, acendido o sol hoje de manhã, mandado a chuva para apaziguar a fumaça, manter os órgãos dele tudo funcionando, ou algum de nós aqui deu corda no coração hoje de manhã para vir para a missa. Lembrou de fazer? Você lembrou da corda no seu coração? Ergue a mão para eu ver quem esqueceu, igual eu, de dar corda no coração para vir para a missa. Ergue a mão, quem esqueceu? Eu falei, gente, eu não fiz. E você fez? Você esqueceu também? Ah, meu Deus, e agora? Quer ver? Morri, esqueci de dar corda no coração. Para o mimado, Deus não faz mais do que a obrigação dele em dar corda no coração, fazer os neurônios rodar certinho, descer, o pulmão abrir e fechar. Agora, se Deus pedir para o mimado, sexta-feira santa, meu filho morreu na cruz por você, poderia Vossa Excelência, Altíssima, Reverendíssima, não ir para o Porto Camargo, ficar no Piquiri e participar da celebração? Uma no ano. Vira até teólogo. É porque que adianta ir lá, porque a fulana vai, compra, mas não paga, Beltrano vai, traiu a mulher, Ciclano está lá, tem uma língua desse tamanho. Só é mimado só. Ele só sente a dor de ter que dar algo de si. E isso na vida de muitas pessoas, queridos, é um caixão que leva à morte. É um caixão que leva à morte. Às vezes a gente escuta esse tipo de evangelho, a gente só consegue pensar em sexo, droga e rock and roll e Rock in Rio, né? A gente escuta certas palavras de Jesus, é impressionante como a gente consegue se descolar delas e imaginar outros. Já parou para pensar como a Bíblia, na vida de tantas pessoas que se tem por boas, a Bíblia é uma janela para ficar enxergando a vida alheia? Nunca é um espelho para se ver, é sempre uma janela para a vida alheia. Então quando a gente pensa que no caixão que leva um jovem para o túmulo, nós podemos pensar na droga? Por óbvio que sim, né? Uma pessoa que usa isso, pessoa que bebe demais, por óbvio, uma pessoa que gasta tudo no jogo, seja no tunguete ali, né? Descendo aqui, seja no jogo do tigrinho. Nós podemos pensar aqui nesse caixão uma sexualidade desregrada, adultério, pornografia, devassidões? Claro que sim. Uma dependência afetiva de uma pessoa? Claro que sim. Mas existem certas sutilezas das quais às vezes a gente passa muito longe
E são justamente elas que estão muito perto de nós, né? Então diz lá o Evangelho, Jesus ia com os seus discípulos e grande multidão. Você sabe, meus irmãos, às vezes é uma tentação a gente começar a crer, pensar que a igreja está acabando, que o mundo não quer mais nada. Às vezes somos nós que temos que nos reposicionar. Quando você pega e fala assim, mas eu não conheço ninguém que vive essas coisas, mãe. Já que estamos falando de pai e mãe aqui hoje, né? Por causa da senhorinha que perdeu o filho. Eu não conheço, você não conhece ninguém porque você só anda com doido. É por isso que você não conhece ninguém. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Você acha que a virtude, a santidade é coisa que ninguém quer porque você está no mundo errado. Vem para o lado certo da história que você vai ver quanta gente tem aqui. Então Jesus anda com uma grande multidão. A multidão dos discípulos que estão fazendo um caminho com Cristo, né? Quando chega à porta da cidade, tem uma outra multidão ao redor dessa senhorinha aqui, né? Que já tinha perdido o marido, ficou viúva, mas graças a Deus ela tinha filho, um só também, mas era menino. Então esse filho era o sustento, era a segurança dela. Esse filho era o meio pelo qual ela tinha acesso à justiça social, porque as mulheres não falavam, não podiam ser testemunhas, não podiam solicitar. Então esse menino trabalhava, sustentava, e esse menino era o jeito dessa mulher se comunicar com o mundo, porque quem falava era o homem, ou o filho homem. Ela já perdeu o marido, mas ela tinha um filho homem. Então ela está sozinha no mundo agora. A viúva na Bíblia é o extremo da insegurança e da pobreza, né? Então ela está sem nada, mas ela está rodeada de gente que pode o que por ela? Nada, pode chorar, dar tapa nas costas, falar uma palavra que não resolve, porque tem coisas em nós, meus irmãos, que só Cristo resolve. Às vezes a gente se sente tão sozinho, apesar de tão rodeado, e isso é um momento para a gente se abrir a Deus. Tem hora que quem mais me ama não pode nada por mim. O que eu posso por você? Eu não sou o Espírito Santo. O que eu posso por você? Eu não sou Jesus. Tem hora que você está rodeado de gente que se compadece até, fica empático ao seu sofrimento, ao que fizeram com você, onde já se viu. Aí você conta para um amigo, ele fala, mentira, é verdade, fia da... é. Você conta para uma amiga, ela fala, ai amiga, sério, ai, vou te dar um abraço. E dá um abraço, mas isso aí resolve. Mas então existe um encontro da multidão que está indo para o túmulo, e a multidão que está indo para Jerusalém, um encontro de multidões. Tem muita gente dos dois lados da história, tem muita gente dos dois lados de Jesus. É a gente que escolhe onde anda, né? Jesus se compadece e agora vai ensinar um pouquinho da fé para essa mulher também, né? Esse evangelho também ensina um pouco de fé. Jesus olha para a mulher e diz o que para ela? Antes de dar o que ela precisa, antes de dar o que ele quer dar, Jesus pede. A gente vem diante de Deus para pedir, né? Mas, gente, o que muda a nossa vida não é o que a gente pede, é o que Jesus nos pede. A vida da gente só fica melhor quando a gente responde. Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. A gente responde a Ele. E Jesus olha para essa mulher, que tinha todo motivo do mundo para estar chorando, e diz o que para ela? Antes de fazer qualquer coisa por ela: não chores. E aqui está, meus irmãos, o choro, ele é necessário. O choro, ele é terapêutico, né? Chorar faz bem, chorar alivia. Quem chora o que tem que chorar, toma menos remédio para muita coisa. Chorar é um processo da gente mesmo. Foi Deus que fez o choro. Agora, choro precisa ter fim. O choro já deu muitas vezes. E aí o choro, que começa como direito e como terapia, como cura até, ele passa a virar ídolo, ele passa a virar obstáculo. Por que ela está chorando? Porque ela está olhando para o menino morto e porque ela está olhando para a situação dela. É por isso que ela chora. E Jesus fala, não chores, olha para mim. Olhar para o alto, meus irmãos, olhar para o céu, olhar para Deus. Você já reparou que é impossível fazer cara feia olhando para cima? E é impossível chorar olhando para cima. Tanto é que quando a pessoa está chorando muito, ela começa a se dobrar, não é isso? Você fala, erga a cabeça, para de chorar. Você nem precisa falar para de chorar, só fala assim, erga a cabeça, faz assim no queixo de alguém para você ver se continua chorando. Não continua. Olhar para cima, olhar para Cristo, olhar para a vida eterna, olhar para a fé,
erguer a cabeça. Não chores, minha filha, porque se você ficar dobrado, olhando para o menino que morreu e olhando para a sua tragédia pessoal, você vai chorar o resto da vida e nada vai mudar. Não chores, parar de chorar. Levanta-te. Ele não está falando para um jovem dormindo, para um jovem quase morrendo, para um jovem que não tem uma perna, ele está falando para um defunto. Você já se sentiu falando com um defunto? Com uma porta? Não parece que às vezes a gente está pedindo algo, tentando incutir algo em alguém que está morto para aquilo? Mas isso é a fé. Jovem, eu te ordeno. E o defunto lá. E Jesus vai falar com um defunto. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Nós estamos nesse tempo da Quaresma de São Miguel. Sobretudo para você que está fazendo certinho. Hoje é dia de pedir isso a Jesus. Jesus, fala com o defunto lá de casa. Que ele escute essa voz. Eu te ordeno, levanta-te. O evangelho de ontem também usou esse verbo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Na missa a gente diz, mas dizei uma palavra. Mas no evangelho a palavra, da tradução do lecionário é, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, na minha morada, mas ordena com a tua palavra. E hoje de novo, jovem, eu te ordeno. A palavra de Deus nos ordena, nos tira do descompasso. Um jovem não foi feito para o caixão, seja ele qual for esse caixão, nem foi feito para estar indo em direção ao túmulo. Quando Jesus chega, a gente começa a ir para a direção correta. E a gente reestabelece os nossos vínculos corretos. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Mas hoje talvez é dia de muitos corações pedirem a Deus, através da intercessão de São Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus, essa ordem na vida. Colocar as coisas na ordem. Seja na saúde, seja na afetividade, seja na fé, seja em qualquer área da vida. Jovem, eu te ordeno. Você está todo desordenado, menino. Você está pertencendo a um caixão, não a Deus, não a mãe. Você está indo para um túmulo, não para a vida e nem para o céu, porque é desordenado, porque é descompassado. E aí, meus queridos, terapia, psicólogo, livro de autoajuda, coaching, pode até iluminar na pessoa o que está desordenado. E é preciso saber, o que está desordenado. Você precisa pelo menos saber. Uma partilha, e até mesmo uma direção espiritual, pode mostrar o que está desordenado. Mas quem é que ordena o que está desordenado? Jesus, só. Simples assim. E onde é que está Jesus? Deus. Na oração que a gente não faz porque está no celular. Onde é que está Deus? Na missa que a gente não vem porque está frio, porque está calor, porque eu não levanto cedo, porque eu não gosto de sei o quê, porque domingo tinha que não sei aonde, porque não sei o quê. Meus irmãos, Deus existe, Jesus existe, está vivo e Ele é acessível. Mas Ele não está na fronha do travesseiro. Não está na rodinha de amigos. Ele está na oração e nos sacramentos. Onde é que está Jesus para me ordenar? Está na confissão que eu não faço, porque eu não me confesso, porque eu tirei da minha cabeça que se eu quiser me confessar, eu confesso com Deus. Baseado em que você confessa direto com Deus? Está escrito onde isso? Em Achismos, capítulo 18, versículo 12. Onde é que você arrumou essas coisas? Ele nos ordena no sacramento da confissão, Ele nos ordena sobretudo no sacramento da Eucaristia, na oração pessoal e na palavra, que a gente escuta, entende, deseja o que ela propõe, e aí reza pedindo e obedece a palavra. Aí a vida vai sendo ordenada. Eu te ordeno, levanta-te. Mas esse também é um versículo de intercessão, para a gente interceder. Muitos de nós talvez estamos dentro de um caixão chamado descrença, desânimo. A gente olha e fala, já acabou, está morto mesmo. Isso aí é teimoso, igual uma mula, puxou para o pai, não tem jeito, E Jesus falando com um defunto, a fé. Existe também esse caixão da descrença, do desânimo, da desilusão. As pessoas nos desiludem, não é? Então, voltando no início, padre, é pecado pensar assim, se morresse, pelo menos eu descansava? Não é o melhor pensamento a se ter. Se o seu coração te acusou, se o Espírito Santo te quebrantou, então é pecado. Mas posso dizer, não vai sair daqui, o que eu vou dizer? Eu entendo você perfeitamente. Eu entendo, nossa, como eu te entendo. A desilusão, o ser humano tem o poder de
desiludir a gente, né? Verdade ou não é? O ser humano tem a capacidade de ir e sentar em cima, né? É complicado, né, gente? E quem sabe esse jovem que precisa se levantar, não sejamos, muitos de nós aqui, tão desiludidos que estamos com os defuntos que não nos escutam. Também nós precisamos proclamar, né? Quem como Deus, ninguém como Deus, para eu continuar amando, tendo paciência e rezar para aquela miséria. Todo mundo precisa de Jesus, né? O que estava morto se sentou, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. O toque de Jesus nos devolve a Deus Pai, nos devolve ao próprio Cristo na Eucaristia e nos devolve a quem nos ama e a gente deve algo a eles. E nos devolve à igreja que nos batizou. Se não estamos, meus irmãos, devolvidos ou em estado de devolução, um toque ainda não aconteceu em nós. Ou a gente não entendeu direito o toque. Ou, danadinhos que somos, a gente desperdiçou o toque que teve e precisa ser tocado de novo. O toque de Jesus nos devolve a... E ser cristão, na prática, junto com toda essa dimensão espiritual da fé, dos sacramentos, é viver devolvido. Devolvido a quem me ama, devolvido a Deus, devolvido a Cristo, devolvido à igreja. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.